Paz do Senhor Jesus, 10/11/2017, 13h47 da tarde. Nós vamos passar rapidinho aqui para dar uma respectivamente falando sobre a palavra de Deus naquilo que nos cabe, nos é devido pregar o Evangelho. Mas nós vamos falar simplesmente daquilo que está dentro das Escrituras e aquilo que nós chamamos de moral. Porque toda vez que você escreve ou conta uma história, as histórias elas nascem por um motivo, mas tudo tem uma moral, tem um porquê. Indo e venhamos, nós vamos compreender o Evangelho no seu âmago e tentar entender qual é a moral do Evangelho, né? Quando o cara olha para o Velho Testamento, ele acha que a moral do Velho Testamento é Deus pegar um povo, colocar ele no lugar e colocar esse povo acima de todos os povos, porque isso é muito importante para aquele povo. Na verdade, a tendência de você colocar um marco num lugar é para que todos o vejam. Essa é a história do marco. Se você coloca um marco no lugar, um pináculo, se você bota uma estátua, se você bota um obelisco em algum lugar, é para ele ser visto. Por isso ele é tão grande. Por isso ele é tão grande, por isso ele sempre está no alto. Por isso, quando ele não está no alto, está no chão, ele é muito alto, para que ele possa ser visto, para ele ser um marco. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o marco do Velho Testamento era que Deus colocou Israel como um povo para que as outras nações olhassem e vissem o que Deus fazia por eles e automaticamente eles pudessem se converter, né? Na verdade, se converter ao Evangelho, olhando simplesmente para Israel, que era o marco de Deus. E isso nós vemos no Velho Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, nós olhamos no Novo Testamento e vemos uma coisa: o marco do Evangelho no Novo Testamento é Cristo. E a função de um marco é te levar a algo. A verdade pura e simples é que quando Jesus chega para ser o marco do Evangelho, o marco do Novo Testamento, o marco da mudança. Mas a moral é que Cristo veio para te dar algo, não só simplesmente ser um marco, mas ele veio para te dar algo, alguma coisa. Cristo é referente, e a referência de Cristo é salvação. Podem falar que ele faz de tudo, né, meu irmão? De bolo à mesa, porque todo mundo acha que ele era carpinteiro, que ele era médico, que ele era isso, que ele era aquilo. Lá no fundo, Cristo não era médico. Lá no fundo, Cristo não veio para ser carpinteiro. Lá no fundo, Cristo não era filho de Maria. No máximo, irmão, Cristo era da linhagem de Davi. No máximo, da linhagem de Davi. Mas não era filho de Maria, também não era filho de José, ele não era carpinteiro, também não era médico dos médicos, porque a ideia não é essa. Entendendo? A ideia de quem pode fazer alguma coisa não é ser intitulado como uma coisa que simplesmente nasceu naquela época. Então, Cristo não era nada disso. Cristo simplesmente era aquele que veio para fazer o que ele fez, como ele fez. A Bíblia diz que ele era filho de Deus. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Cristo, nada mais, nada menos do que era filho de Deus, né? As pessoas intitulam um montão de coisa a qual querem que seja. Então, eu quero que ele seja isso e ele vai ser. Os caras querem botar um ênfase de uma coisa que não está lá. Na verdade, eu não me lembro de Cristo fazendo uma mesa. Eu não me lembro de Cristo fazendo uma cama. Não me lembro de Cristo fazendo uma cadeira. E não há o relato que ele o fez. Mas José era carpinteiro, então Cristo era carpinteiro. Meu irmão, olha só, existe a verdade e a especulação. Especulação é tudo aquilo que você não pode provar. Se você não pode provar, é especulação. Então, não há provas que ele era carpinteiro, mas como ele ganhava vida, sinceramente eu não sei. Mas não há prova
que ele era carpinteiro. Não há prova que Jesus cursou alguma medicina, não há prova disso. Mas o que ele é, ele pergunta e declara. Ele mesmo diz isso. Eu, para isso, nasci. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos pelejariam por mim. Se o reino dele fosse deste mundo, o reino dele não é desse mundo, Cristo não é desse mundo. As pessoas consideram que Jesus está aqui, é daqui e veio para aqui. Não. Jesus não veio para aqui, não é daqui, não ficou aqui, entendeu? E não vai voltar para ficar aqui. A verdade é essa. Então, quando você olha para o Evangelho, você olha com a menção que a função de Cristo é ser uma alavanca para a sua vida, para ser um esteio para a sua vida, para ser um lugar onde você pode simplesmente derramar todas as suas lágrimas, ele vai enxugar e realmente vai, tudo novo. Irmão, a Bíblia diz de que murmura o homem dos seus próprios pecados. Se você se afunda, é você que faz isso. Se você se autodestrói, é você que faz isso. Se uma pessoa destrói você, você escolhe ela para fazer isso. A verdade é essa. Somos nós que escolhemos os nossos destruidores. Se não queremos ser destruídos, façamos o que Paulo fala. Ficamos sozinhos. Você não vai ter ninguém para destruir a sua vida. Mas se você escolhe uma pessoa para conviver com você, ela pode construir ou como pode resolver destruir. Para muitas pessoas, a destruição que ela faz é construção para ela. E a construção que você está fazendo é destruição para ela. Tem gente que ele não quer evoluir, ele não quer crescer, ele não quer ganhar conhecimento, ele não quer nada. Ele quer ser aquilo que ele quer ser. E se você quiser ser alguma coisa, ele vai te impedir de chegar lá, ele vai te impedir de alcançar aquilo. Ele é destrutivo. Ele é praticamente o destruidor personificado. E ele vai fazer de tudo para que você não alcance aquilo que você quer alcançar. Isso dentro do casamento, isso dentro da igreja, isso dentro do trabalho, isso dentro da vida social. É simples assim. Não adianta. Se você tiver sucesso, irmão, e o seu sucesso criar inveja, que geralmente não cria inveja muito longe de onde você está. Cria inveja ao seu entorno, quando não no seu contorno. E há uma grande diferença entre o seu entorno e o seu contorno, né? O seu entorno não é tão perto, mas o seu contorno é muito perto. E no seu contorno, meu irmão, toda inveja que vier e alcançar vai te afetar. Toda inveja que vier vai te abater. Quando você olha para dentro da palavra de Deus, você vai ver que aqueles homens, eles não simplesmente queriam matar Jesus por uma questão religiosa. Eles sabiam que Jesus ia tirar o povo deles. E uma coisa que eles não conseguiriam suportar era perder o controle do povo. Uma das coisas que você acha que sabe, acha que entende, e que você não entende coisa nenhuma é simples. Nenhuma força policial, militar foi feita para defender o cidadão comum. Elas existem para defender uma classe de pessoas. E geralmente elas nasceram para defender a classe de pessoas que estão no pico da coisa. E elas não nasceram para defender o pobre, o proletariado, né, o humilde. Não. Elas nasceram e foram criadas para defender a elite. Geralmente o exército pertence ao rei. Geralmente a polícia trabalha a favor do rei. Então, ou seja, as pessoas que criaram o sistema para si, não para todos, para si. É um sistema para proteger alguns de todos. Entendeu? É simples assim. E o interessante disso tudo, que quem ingressa nesse exército são os proletariados, que vão obedecer o rei para defender o rei da própria prole, do próprio proletariado. E funciona mais ou menos desse jeito. Eles vão combater seus vizinhos, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a favor de alguém que convenceu ele
que colocou ele em alguma coisa e que ele é muito mais do que os olhos podem ver. Lá no fundo, na verdade, quando você começa a observar a Bíblia, não como um tacanho qualquer, como um mentecapto, como um débil mental, achando que tudo é bênção, meu irmão, eu quero é luta. Por quê? Nas lutas eu me sobressaio. Eu nunca vi alguém que não subiu no ringue se sobressair com os braços estendidos de vitória. Entendeu? Se você quer levantar os braços e sair vitorioso, você tem que subir no ringue. Lutar e sair vencedor daquilo. Interessante que cada vez que você olha o Evangelho, você vê o Evangelho sendo diluído em uma única coisa: o bem-estar do ser humano que vai morrer aqui, se bem que agora parece que a morte é uma coisa bem mais rápida do que era antigamente, mas a quantidade de suicídios hoje em dia são astronômicos, né? Mortes muito antes do jovem alcançar a idade masculina total dele, né? Onde ele pensa antes de agir, não age antes de pensar, e estão morrendo muito antes disso. E tudo se degradou. Eu nunca pensei que usar essa palavra, mas na verdade tudo se degradou. Eu vejo a vida passar muito mais rápido do que deveria, e para algumas pessoas não posso nem considerar que aquilo é vida, porque ele morre aos 20 anos de idade, aos 24 anos de idade, né? Você só começa a viver quando você consegue colocar 2 pesos na balança e ver qual é mais pesado. Aí você consegue viver. Quando você entende o que está fazendo. Quando você compreende para onde que a porca entra e para onde que a porca sai, né? Quando você sabe para onde girar a chave, né? Que muitas das vezes, mesmo depois de anos girando a chave, se a posição mudar, você se confunde. Então funciona mais ou menos desta forma. Jesus veio para algo tremendo, especial e maravilhoso. Mas as pessoas parecem que o mundo consegue iludir como um passe de mágica. Eles realmente acreditam que um homem anda sobre as águas. Não conseguem entender que aquilo é um truque. Eles acreditam realmente que o ser humano entra numa caixa aqui, some aqui, aparece lá. Isso é extraordinário. Quer dizer, o ser humano está sendo enganado. Mas o que me admira não é que o ser humano esteja enganado. Eles estão conseguindo enganar os valentes, os fortes, os ousados e destros, né? Gente que eu achei que ia chegar ao auge do Evangelho, batendo no capeta, hoje parece mais um gato. Eu achei que ia chegar como um leão, hoje parece um gato, moribundo, caído, fraco, abatido, porque o mundo torceu, bateu até ele se render. Há uma grande diferença em você dobrar o seu joelho e alguém bater em você até você dobrar o joelho. Há uma grande diferença nisso. Parece que o mundo bateu e eles dobraram o joelho. Os joelhos não foram dobrados, não. Eles dobraram o joelho. Se venderam por causa de honra, por causa de sociedade cristã. Eu estava ouvindo que algumas pessoas já dizem que tem um ministério, que louvor é um ministério, ministério de louvor. Você pode até dar um nome para o treco, mas foi o que eu disse: tudo aquilo que não pode ser confirmado na palavra, tudo que não pode ser confirmado na palavra, não tem veracidade na palavra, não tem autenticidade na palavra, irmão, não é. E eu provo para você simples assim. A Bíblia é dividida em 2 testamentos. Quem entende sabe o que a palavra atestado quer dizer. Se existe um atestado velho, é porque existe um atestado novo. Se não, só existiria um atestado. Então existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o Novo Testamento está no sangue de Jesus. E quem determina todas as coisas é Jesus. Quem manda? Jesus. O nome? Jesus. O poder?
Jesus. A glória, Jesus. A majestade, Jesus. Que isso, irmão? Está se esquecendo de Deus? Não estou me esquecendo de Deus. Tudo é Jesus. Não há um nome que se dê por salvação a não ser o nome de Jesus. E quem disse isso? Deus. Deus disse que não há nome sobre todo nome a não ser Jesus. Eis meu filho amado em quem eu tenho me comprazido. Então, Jesus é o nome, Jesus é a pessoa, Jesus é a forma, Jesus é a natureza, Jesus é a alma da coisa. Jesus é o alfa, é o ômega, Jesus é o Turim, é o Rim. Jesus, cara, Jesus. Não tem pastor Beltrano, pastor Ciclano, missionária fulana. Pastora não existe, nunca houve, não existe, não vai existir. Eu não conheço uma mulher que adquiriu uma mentira na vida e continua tendo a mesma unção que tinha. Vai ter que mentir que tem uma coisa que não tem até morrer. Porque todas aquelas que tomaram posse disso, eu só vi uma coisa: morreu espiritualmente e fratulatou espiritualmente. Não há essa pessoa que ela consiga simplesmente entrar no âmago da coisa, dizer uma mentira e tentar sustentar aquela mentira a vida toda e se sair bem disso. Não há. A palavra de Deus é clara. Não. É patente. Você não é aquilo que o Evangelho diz que você não é. Você não pode se tornar o que o Evangelho diz que você não é. Muitas vezes o cara fala assim: nós somos o anjo da igreja. Quando se fala no anjo da igreja, ele está direcionando diretamente às 7 igrejas da Ásia. Ele não está falando com igreja em nenhum outro lugar. Ele está falando com os homens que estão na igreja da Ásia. Os homens que estão na igreja da Ásia, ele chama de anjo. Como ele não chamou Paulo de apóstolo. Está patente lá. Está patente na Bíblia. Não me interessa o que Paulo diz, o que ele acha, o que ele pensa. Me interessa o que Cristo falou. E o que Cristo disse é simplesmente: vou mostrar para você o quanto ele terá que padecer pelo meu nome. Então, meu irmão, se você erra muito, parece que dentro do Evangelho você vai ter que padecer um pouco. Por amor ao nome de Cristo. Do mesmo jeito que você fez o mal, você vai fazer o bem e padecer por esse bem. Então, Cristo não chamou Paulo de apóstolo. Não foi isso que Jesus falou que ele era. Mas também não deu nenhum cargo para ele. Mas uma função ele deu. Uma função Jesus deu para ele. E a função dele era pregar aos gentios. Para isso Paulo foi enviado. E fez até muito bem. Eu creio que excelentemente. Um excelente trabalho Paulo fez. Grandioso trabalho no nome do Todo-Poderoso Paulo exerceu. Isso aí você não pode ter nenhuma dúvida. Mas ser o que Cristo falou que não é, não me interessa onde esteja escrito. Porque ele falou e alguém escreveu. Se Jesus não falou que ele é, para mim não é, e zerou. Nenhum grande homem no mundo, na antiguidade, recebeu pastorado e trocou pastorado por outra coisa. Por quê? Eles conheciam a necessidade de estar perto de Deus. E nada aproxima mais o ser humano de Deus do que Deus escolher ele para fazer alguma coisa assim. Aí o ser humano vai abrir mão daquilo que Deus escolheu para ele, para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, e ainda vai usar o nome de Deus para aquilo. Meu irmão, só não cai fulminado porque é graça. Porque, meu irmão, se não fosse graça, caía comido de bicho igual Herodes. Mas como estamos na graça, todo indivíduo vai poder fazer durante muito tempo todo tipo de falcatrua, sem vergonhice e pilantragem que ele quer. Mentir as turvas até simplesmente chegar ao eixo da rodana da vida. Parar o infeliz descer a sepultura e ser queimado no fogo do inferno, para ele largar de ser mentiroso, hipócrita e sem vergonha. Mas tem um porém isso tudo. Existem as pessoas que confiam em Deus, que os amam. Muitas das vezes aparenta que eles amam mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
De vez em quando eu fico relacionando como as pessoas entram em desvario, em convulsões, por causa de cantores, pregadores, sei lá. Bando de gente que eu olho para eles e só vejo uma coisa. Eu só vejo dinheiro, mais nada. É o que eles querem. Quando você encontra pessoas que abrem mão de muita coisa para exaltar e louvar o nome do Senhor, tu encontra um bando de miseráveis que não fariam nada além daquilo. Não, se Deus me colocou nessa condição aqui, é porque eu mereço. Eu não me lembro de ninguém merecer coisa nenhuma. Deus me escolheu para estar nessa posição aqui. Meu irmão, o que Cristo queria fazer, e o que ele deveria fazer, ele fez. E na verdade ele não precisava de capital inicial para isso. Fazia isso com a maior facilidade do mundo. Mas olha só, há uma grande diferença entre o que Cristo quer que você faça e o que você faz para Cristo. Normalmente eu digo, se você está sofrendo, você está fora do eixo que está girando. Você está na ponta, batendo em tudo quanto é lugar e sendo arrastado pelo caminho. É igual aquela brincadeira da cobra que todo mundo corria e o último cara sempre era jogado no chão. Ele estava na pior posição da cobra. Ele tinha que estar ou na cabeça ou no meio. Porque se ele estivesse lá atrás, no rabo da cobra, ele era sempre jogado no chão. Porque quando a cobra virava, ele recebia todo o sulavanco e saía capotando no chão e levava meia dúzia com ele. Então funciona mais ou menos assim. Eu não sei o que você espera para o ano que vem. Só sei que se você não se tornar um soldado melhor, você vai continuar entrando dentro do YouTube choramingando, dentro do Facebook choramingando. Só vai choramingar porque não vai sobrar nada. E vai continuar acreditando que existe alguém fazendo alguma coisa para melhorar uma coisa que não tem melhor. A palavra de Deus diz que são 4 cavalos. Se você leu a Bíblia, vai saber o que esses 4 cavalos fazem. Peste, fome, terremoto, maremoto, sedição, guerra. Eu não sei que melhora você acha que vem de uma profecia de destruição. Eu não sei qual é a mente que você tem, que você acha que vem quando alguém diz assim, ó, entrou em guerra com ciclano. Eu não sei qual é a melhora que você acha que vem de uma guerra. Eu não sei a melhora que você acha de uma peste. Que melhora vem com a peste? Que melhora vem com uma guerra? Eu até imagino uma coisa. Se uma guerra mata, uma peste mata, menos gente. Mas se é guerra, também vai ser menos comida. Entendeu? Se vai ser menos comida e menos recurso. Porque é isso que a peste traz, é isso que a guerra traz. Reduz a população, mas também acaba com os recursos que a população tem. Se ele mata quem planta, não tem comida. Se ele mata quem colhe, não tem comida. Se ele mata quem produz, não tem produção. Então, ou seja, a peste, a fome, a sedição, a guerra, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles vão vir simplesmente para degradar o mundo e não edificá-lo. Mas você ainda está crendo que Deus vai fazer alguma coisa poderosa para mudar o quadro, te colocar numa cúpula onde você não vai sentir nada. Meu irmão, os apóstolos foram deixados para pregar o Evangelho. E eles sentiriam eventualmente todo o flagelo que pregar o Evangelho viria. Se te dão uma enxada para capinar alguma coisa, o enfado do dia do trabalho dele veio junto com a enxada. Não adianta, não existe uma coisa sem a outra. O que eu quero te dizer nessa tarde é que se Deus te dá alguma coisa para fazer, aquilo vem com peso. Um peso que todo mundo ora todo dia, Senhor, não deixa, meu irmão, faz parte. Não há quem sobe no ringue e não venha com a orelha em forma de repolho, ou maxilar sangrando, ou supercílio sangrando, tá entendendo? É a natureza de quem vai lutar a luta. Sabe que isso vai acontecer. Se não acontecer, mas ele já entra preparado para os acontecimentos. Tanto é que eles levam super bonde para colar a pele na hora que ela abre, para parar de sangrar imediatamente. Não dá para meter um ferro quente e cicatrizar, então taca ali super bonde, taca tudo que dá para colocar, cara, para fechar o treco, porque se o sangue cair no olho, o cara não enxerga e não luta, cara.
Então, eles vão preparados de todas as maneiras para evitar que o cara perca a luta. Você parece que entra no ringue contando com a vitória que não existe. Eu creio que quando Cristo diz assim: eu venci o mundo e vós sois mais do que vencedores. Mas, cara, olha só, para ser um vencedor, você tem que estar em Cristo. Sem Cristo, não tem vitória. E se você estiver dentro da igreja sem Cristo, não tem vitória. Tem gente que ele confunde ir à igreja com estar em Cristo. Ir à igreja não quer dizer que você tem Cristo. Estar dentro da igreja não quer dizer que a igreja tem Cristo. Esse é o problema. Se a igreja não tem Cristo, você vai sabendo da forma mais simbólica possível. Cessa a visão, cessa a revelação, cessa o Espírito, cessa a palavra, cessa tudo. Vira uma sociedade dentro de um lugar, gritando um nome que nunca os responde. Visões e revelações mentirosas para sustentar uma coisa que já está putrefada. E isso é a igreja no tempo de hoje. Não, mas Cristo não deixaria acontecer. Ele não deixou acontecer. Ele sabia que iria acontecer. E, eventualmente, aconteceu. A igreja está putrefada, está morta. Por isso Cristo vai tirar um povo de dentro de um povo. Porque a maior parte do povo que está dentro da igreja é choro. A maior parte do povo que está na igreja está morto. A igreja está morta. A igreja está praticamente, as traças. O diabo entrou e ministra dentro da igreja. Prega, ora, expulsa ele, expulsando ele mesmo. Porque não tem santidade nenhuma. O ser humano não consegue se abster de nada. Preso às vezes por um pedaço de ferro, por um cordão, por um salto alto, por uma minissaia, preso num rito, num procedimento, numa coisinha. A Bíblia fala pronta, mas ele continua usando e nunca consegue ler a passagem da Bíblia que fala contra aquilo que ele faz. Incrível, né? Só lê o que interessa, só lê o que lhe cai bem, só lê o que lhe cabe, o que lhe faz se sentir melhor. Interessante que eu costumo dizer que quanto mais você luta contra o espírito, a única coisa que acontece é que você morre mais rápido, morre mais cedo. Que é uma felicidade que não existe, fica buscando uma coisinha que não existe. Irmão, a felicidade que o ser humano sente é de fazer a vontade de Deus no âmago, estender a mão e ver Deus operar, e saber que Deus está na sua vida. Aí a felicidade lhe chega de uma forma extraordinária. Você fica verdadeiramente petrificado. Como Deus opera quando você é sincero, quando você é verdadeiro. Se o dom do Espírito cessou, é porque tem gente morta divulgando o treino. Gente morta dirigindo o treino. Tem gente morta querendo que o negócio fique morto e ele não seja visto como defunto. Mas se o negócio chegou naquele estado, é porque estão mortos. E outra coisa, eu costumo dizer, morto é morto. Quem anda com morto só tem uma coisa: morre. Morto não anda com vivo. Vivo anda com vivo. Lugar de morto é no cemitério. Se você andar com morto, pode ter certeza. Com o passar do tempo, o morto vai te influenciar a morte dele. Eu vi gente que faz isso. É influenciada por defunto. E acha que aquilo não é morte. Mas, amados, louvamos o Senhor por todas as coisas que Deus tem feito. 28 minutos, sangue do Cordeiro tem poder. Que Deus vos abençoe nesta tarde. Possa falar rico e abundante ao vosso coração, né? Eu costumava dizer que eu não prego para crente. Crente é uma raça. E geralmente não é uma raça boa. Não. Eu prego para os valentes. Os valentes não só creem. Os valentes procedem como está escrito. Tem gente que acha que Deus vai se agradar dele depois dele ter errado tanto. Isso não irá acontecer. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai cobrar por tudo aquilo que você tinha feito e você fez exatamente como queria fazer. Da forma que você queria fazer. Vou fazer do meu jeito. Se ele se agradar, se agradou. Se ele não se agradou, problema dele. Isso não acontece. A Bíblia diz que há uma certa consequência em todas as coisas. E você vai sentir a consequência da sua desobediência, da tua incircuncisão prematura de se livrar de uma coisa que você teria que ter mantido muito mais tempo.
não se faz uso da faca de pedra no tempo indevido. Tem o tempo certo e a hora certa para circuncidar a coisa, para fazer o ato como tem que ser feito. Se você faz a coisa fora de tempo e fora de espaço, pode ter certeza, há uma consequência, e toda consequência, eventualmente, toda consequência traz muita dor. Mas que Deus nos possa abençoar nessa tarde, rica e abundantemente, em nome de Jesus.